As 48 Leis do Poder é um livro muito poderoso. Este é um livro muito famoso entre políticos, celebridades, cabecilhas de organizações criminosas e pessoas que lideram nas mais diversas áreas da sua vida. Por isso tive de pensar muito bem se deveria compartilhar este vídeo consigo ou não, porque o conteúdo do livro pode ser usado para a manipulação. Para mim, algumas das leis mencionadas no livro são pouco éticas, mas não significa que não possam ser usadas contra si. Por isso a importância de conhecer este conteúdo. Robert Greene é um dos poucos autores que escreve sem rodeios, para o bem e para o mal. Ele é brutalmente honesto, ao ponto de ser grosseiro. Mas se você é como eu, prefere esse tipo de conteúdo que reflete a verdade, mesmo que esta seja desagradável, vai gostar deste vídeo. Coloquei muito esforço para ajudar-te a entender melhor a dinâmica do poder no mundo moderno. As leis que se seguem foram selecionadas das 48 apresentadas no livro e são as que me parecem mais sensatas e práticas, por isso aproveite. Lei número 4. Não fale mais do que o necessário. Devido à sua imprevisibilidade, Luís XIV metia muito medo aos seus cortesãos, que viviam assustados em ter de lhe dar más notícias. Ele simplesmente dizia, verei, e de seguida mandava sair toda a gente da sala, e de seguida tomava uma ação, ou simplesmente não fazia nada a respeito, mas sempre com um silêncio intimidante. Apenas fale quando tiver algo importante a dizer. Ações dizem mais que as palavras. Kondraty Ryleyev foi condenado à morte por se rebelar contra o czar russo Nicolas I em 1825. Quando ele ia ser pendurado e enforcado, a corda rompeu-se e ele caiu. Foi um milagre. Imediatamente um mensageiro foi enviado para informar o czar. O czar estava a ponto de conceder o perdão a Kondraty, que lhe permitiria viver. Então o czar lembrou-se e perguntou ao mensageiro se ele tinha dito algo depois do sucedido. O mensageiro respondeu, Senhor, ele disse que na Rússia nem uma corda sabem fazer. No dia seguinte ele foi enforcado. Se ele tivesse ficado em silêncio, depois de um momento de tanta sorte, teria sido a única pessoa a sobreviver a um golpe de Estado falhado contra Nicolas I. Teria-se convertido em uma lenda, como o homem que enganou a morte, e a sua traição seria perdoada. Os deuses estavam do seu lado, mas ele não conseguiu simplesmente morder a língua e ficar calado. Talvez o seu orgulho não tenha deixado, mas será que valeu a pena desfrutar dessas palavras nesse momento? Não só insultou o rei como todos os russos, e se o rei depois de escutar o que ele disse fosse avante com o perdão, teria ficado com a sua posição debilitada. Desafortunadamente para Kondraty, o czar não era um tonto como ele. É melhor ficar em silêncio do que dizer algo que te arrependas no futuro. Quanto mais você fala, mais altas as probabilidades de que diga algo que se arrependa no futuro. Talvez o melhor seja deixar que o silêncio seja preenchido pelo ar, principalmente quando o seu destino está nas mãos de outras pessoas. Lembre-se que uma simples piada mal interpretada por alguém que esteja acima na hierarquia pode custar o seu sustento. Lei número 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Muciano, um general romano, necessitava de barcos fortes. Sem medir as palavras, um engenheiro argumentou e sugeriu uma solução diferente à de Muciano. E apesar de ter razão, foi condenado à morte. Logo, lembra-te, não discutas com alguém que tenha mais autoridade. Consente o que dizem e de seguida sugere uma alternativa e, mais importante, demonstra. Lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo e interesse dessas mesmas pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. No ano de 433 a.C., os atenienses encontravam-se em uma posição favorável. Os curcirenses e os coríntios estavam a preparar-se para a guerra, e ambas as partes queriam assegurar a ajuda dos atenienses. Os coríntios lembraram aos atenienses da dívida que eles tinham perante eles. Por outro lado, os curcirenses falaram-lhes dos interesses mútuos e da força da sua armada contra Esparta. Os atenienses aliaram-se aos curcirenses. O passado não importa, não conte com a lealdade, nem nos negócios nem na vida. Lembre-se que deve ser sempre uma relação ganha-ganha. Esta lei é aplicada ainda hoje nas vendas, em que os argumentos devem sempre apelar ao lado emocional. Lei número 16. Use a ausência para incrementar o respeito e a honra. Um homem perguntou a um religioso, por que não te tenho visto? O religioso respondeu, porque as palavras, porque não me tens visitado, são mais doces para os meus ouvidos que as palavras, estás aqui de novo? Citando Mornayami em Caravana dos Sonhos. Dá tempo às pessoas para sentirem a tua falta, roubando-lhes a tua presença. É quando perdemos algo que descobrimos o quanto era valioso para nós. Assim, quando regressares, serás muito mais valioso. Lei número 18.
Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Nem 8, nem 80. Se na lei que falamos anteriormente devia fazer os outros sentirem a sua falta para o valorizarem, nesta o isolamento em demasia traz perigos. Quanto mais te isolas, mais fácil é enganar-te. Perdes o contacto com a realidade. Quando alguém o incentiva a cortar relações com amigos ou a família, dá-te conta que querem controlar-te e influenciar-te, mesmo que o façam de maneira consciente ou inconsciente. Isso é malicioso. Tenha cuidado ao afastar-se por demasiado tempo. Afastar-se ou afastar as pessoas de si por muito tempo pode causar-lhe um grande dano psicológico e sofrimento. Lei número 23. Concentre as suas forças. Quanto maior é o território de um império, maior é a sua vulnerabilidade. Se as terras não tiverem fronteiras fortes, provavelmente serão invadidas por outra tribo, como visto na queda de Roma. Os teus exércitos são mais fortes quando se mantêm juntos e unidos. Se os dividir, podem não ser capazes de resistir a uma invasão. Na sua vida deve fazer o mesmo. Deve dedicar toda a sua atenção, todos os seus recursos e energia para dominar e desenvolver uma habilidade, usando a lei da imersão total. Lei número 25. Reinvente-se. Os outros vão definir-te como eles creem que és, ou segundo o que eles pensam ver em ti. Tudo é muito superficial e poucas vezes receberá um cumprimento genuíno. Os teus pais, os teus amigos, a sociedade e até mesmo o governo esperam que sejas alguém ou algo mais. É importante que escolhas ser o que desejas, que te sintas livre de mudar sempre que desejes. Tenha a liberdade de descartar as opiniões dos outros, inclusive montar um bom espetáculo. E como Júlio César disse, o mundo é o teu cenário. A ti cabe decidir que papel queres representar. Pensa na vida como um livro em que tu és o escritor e o personagem principal, por isso deves atuar como tal. Lei número 29. Planeia todo o caminho até ao final. Pegando num excerto do livro Os Deuses do Olimpo, olhando para baixo e vendo os humanos a partir das nuvens, veem de antemão o final de todos os grandes sonhos, que conduzem a desastre e tragédia, e se riem da nossa incapacidade para ver mais além do momento presente e como nos enganamos a nós mesmos. Antes de agir, considere os possíveis resultados e consequências. Calcula o risco e só depois avance se valer a pena. No entanto, à medida que passa o tempo, as coisas podem mudar e será absurdo cingir-se a um plano que ignora as mudanças necessárias. Lei número 34. Seja grandioso, haja como um rei para ser tratado como tal. Cristóvão Colombo não aceitou uma baixa posição no mundo em que nasceu. Ele recriou a sua árvore genealógica e se casou com a nobreza. Relacionava-se com pessoas da alta sociedade, inclusive reis. A menos que seja louco, pensavam eles, devem haver razões válidas por detrás dos seus pedidos audazes. Deve ter legitimidade para tal. Pede menos e menos receberás. Aquilo que tolerares é o que vais obter. Não te menosprezes, procura sempre alcançar mais. És um rei ou uma rainha por teu próprio direito. Lei número 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. O pai de Alexandre o Grande havia levado muita fasquia. Foi um grande imperador e líder militar. Mas Alexandre o Grande não queria viver na sombra de seu pai. Ele não quis aproveitar a fama de seu pai e descansar sobre os louros de outra pessoa. E trilhou o seu próprio destino. Os seus feitos foram tão notáveis que mais tarde, quando Alexandre viu a amplitude do seu domínio, chorou, porque já não haviam mais mundos para conquistar. Agora imagine que, se Alexandre o Grande tivesse um filho que também quisesse ser um conquistador, ninguém iria atribuir os seus êxitos a ele mesmo e diriam que alcançou tudo apoiado nos ombros de seu pai. A lição aqui é que não faças da tua vida uma tarefa de seres melhor que outra pessoa, mas sim segue o teu caminho, sem complexos, e sê a tua melhor versão, simplesmente isso, um pouco melhor a cada dia. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Os espartanos detinham a infantaria mais poderosa que o mundo já havia visto. Mesmo assim, perderam a guerra com os atenienses, porque foram superados em número e não estavam dispostos a mudar os seus pontos de vista. Não se adaptaram às novas circunstâncias, não construíram muralhas, não queriam conquistar novas terras, nem participar no comércio porque diziam que o ouro dava origem à corrupção. Enquanto eles permaneciam estagnados, Atenas sofria reformas constantes e prosperava. Esparta deixou-se ficar para trás e sucumbiu. Não lutes contra a mudança. Quando des por ti, estás a resistir em vão a uma nova ordem e vais lembrar-te que perdeste uma oportunidade por não te teres adaptado a tempo. Terás que ser antifrágil. E para terminar, uma frase que assenta nesta lei como uma luva, uma frase de Bruce Lee. Esvazie a sua mente de modelos ou formas.
Seja amorfo como a água. Você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você coloca ela em uma chaleira, ela se torna a chaleira. A água pode fluir, a água pode destruir. Seja água, meu amigo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho e, se puder, partilhe este vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Um grande abraço, até à próxima.